Certinho. Então a gente estava falando do texto de Eros, né, sobre affordances, e a gente estava vendo como a gente costuma se habituar com alguns instrumentos e tomar eles como parte do corpo, vamos dizer assim, né? No caso, uma extensão das nossas mentes, né? Extensão dos nossos processos cognitivos, o que inclui a percepção. A gente estava falando do caso da pessoa cega, né? Com a bengala, né? E aí a ideia seria que nesse estado, né, depois que a pessoa se habitua com a bengala não passa a não ser mais percebida como objeto, né? Ela se transforma em um instrumento com o qual a pessoa cega percebe a dureza, a textura, as formas dos objetos ao seu alcance, bem como as relações espaciais dos objetos, né? Tá à frente, etc, né? Esse exemplo aqui seria um exemplo do Merleau-Ponty. E a ideia então seria que habituar-se com o instrumento também envolve a transformação da própria consciência perceptiva, né? No caso da pessoa cega, a sua consciência do impacto da bengala sobre sua mão é transformada em uma sensação da sua extremidade tocando os objetos, né? Em vez de perceber a bengala com a mão, ela começa a perceber diretamente os objetos com os quais a bengala está em contato, né? Isso quer dizer, ela começa a perceber com a bengala, né? Então, pelo menos do ponto de vista fenomenológico, ou seja, do ponto de vista da experiência de primeira pessoa, seria enganador descrever esse processo como envolvendo inferência, né? Não parece que é esse o caso, não parece que a pessoa cega, ela toca algo com a bengala e está sempre fazendo inferências sobre os objetos que a cercam, né? Claro, resta a possibilidade dessas inferências serem inconscientes de alguma maneira, né? A gente viu durante o curso que essa é a alternativa das pessoas que acham que essas coisas dependem de inferência, como por exemplo um realista indireto, para lidar com o fato de que, do ponto de vista da primeira pessoa, não parece haver inferências, né? Mas aqui, então, você tem uma noção muito magra de inferência, né? Porque, tudo bem, tem um processamento do cérebro, né? Mas tudo tem um processamento do cérebro, né? Porque a gente vai descrever esse processamento como inferência, né? A não ser simplesmente para salvar a teoria desse problema, né? Mas a ideia aqui seria que as pressões na mão e a bengala não são tomadas mais como dados pelo cego, né? A bengala não é mais um objeto que ele percebe, mas um instrumento com o qual ele percebe, né? Eu estava dando aqui o exemplo dos óculos, né? Acho que a mesma coisa acontece com os óculos. Os óculos tem armação nessa parte aqui que você consegue ver, mas para qualquer um que usa óculos, em determinado momento você passa a não ver mais os óculos, né? Você passa a ver com os óculos, você não presta mais atenção nas bordas dos óculos, né? Seria, acho que, um exemplo menos gritante dessa mesma situação, né? Os óculos passam a ser parte do seu sistema cognitivo, em vez de ser um objeto exterior que você percebe, né? Então, o ponto é que a simulação dos instrumentos teria o poder de transformar e estender a consciência perceptiva, né? E essa seria uma forma de mente estendida, né? Que parte do processamento cognitivo que seria dado ao cérebro, né? No caso dos óculos, o foco dos objetos. No caso, o foco dos objetos é dado pelo olho, né? Mas ainda assim seria parte do seu sistema cognitivo. Então, em vez de ser feito pelo olho, parte desse trabalho é exportado, vamos dizer assim, para os óculos, né? E certamente outros dispositivos mais complexos, né? Como por exemplo
Hoje em dia a gente tem sensores artificiais para olho, né, que já mandam os dados diretamente para o cérebro. Nesse caso seria mais obviamente um caso em que parte do processamento é feito fora do cérebro, né, ou fora do sistema nervoso. Então, essa discussão sobre a habituação de instrumentos é interessante porque ela tem a ver com nossa relação, primeiro, com o nosso próprio corpo e como essa relação é transformada para estender nossa capacidade de percepção, né? Aprendemos a usar nossas sensações corporais para prestar atenção e ficar conscientes no que está em contato com o nosso corpo, né? Por exemplo, nós não estamos constantemente cientes dos nossos pés quando pisa no chão, né? A gente está consciente do chão através dos pés e não diretamente consciente dos pés, né? Então, até quando você tem, por exemplo, alguma dor no pé, né? Seu pé está ferido, aí nesse caso você passa a ser consciente do seu pé, né? Quando você pisa no chão, porque o pé está doendo, mas no uso normal do pé você está consciente do chão diretamente, né? Só que a gente pode supor que da mesma forma que uma pessoa adulta ela tem esse período de adaptação e exportação do sistema cognitivo dela para objetos externos, a gente pode pensar que uma criança teve que aprender a usar seu corpo da mesma forma que a gente aprende a usar uma bengala, né, para prestar atenção à firmeza do chão, por exemplo, ou quando ela aprendia a engatear ou andar. Certo? Então a gente teria aí um processo natural em que primeiro a mente é estendida para o corpo, e isso depende de um aprendizado que a gente geralmente faz na infância, de ter uma consciência corporal, né? A partir do momento que a gente consegue exportar nossa mente para o corpo, a gente começa a utilizar o corpo, vamos dizer assim, corretamente em nossos processos cognitivos. Só que esse processo de exportação da mente, ele não se acabaria quando você consegue, vamos dizer assim, colonizar seu corpo, mas a gente está o tempo todo colonizando objetos externos, né, para auxiliar nossos processos mentais. Então a criança teve que assimilar o próprio corpo explorando como ele reage a tocar as texturas do chão e outras superfícies para prestar atenção no que está ao redor do corpo, né? No final desse processo de assimilação, ela deixa de ficar consciente do seu corpo como objeto, ao menos em situações normais, né? Como eu falei, o caso em que você está com a dor, o caso em que, sei lá, alguma parte do seu corpo está inchada, ou até quando uma parte do seu corpo está com cãibra, né? Que você perde um pouco da sensibilidade. Nesses momentos você tem consciência das partes do seu corpo. Mas em situações normais não, você começa a perceber o mundo ao seu redor com o seu corpo, né? Então seu corpo passa a ser um instrumento de perceber o mundo e não mais um objeto do mundo externo, né? Então esse ponto é interessante, né? Porque na filosofia eu acho que até na psicologia menos hoje em dia, mas também a gente tem essa ideia da mente como, né, como um espírito sentado dentro do corpo, né, como se fosse um homenzinho dentro da nossa cabeça, e esse homenzinho que seria um homenzinho controlando um robô, e esse homenzinho que seria o eu, né? A gente tem essa ideia muitas vezes, e a imagem que está se passando aqui é diferente, né? Que o eu ele vai ele vai transbordando, né, vamos dizer assim, primeiramente para o corpo e depois para alguns objetos do ambiente, né? E o Eros vai defender aqui, ele transborda também para relações sociais. E a capacidade de percepção da criança, então, ela é expandida através da assimilação do seu próprio corpo. E aí a questão, como é que esse experimento de pensamento, né, do Clarke,
e do Chalmers, né? No caso, não sei se vocês lembram, era o experimento do caderninho, né? O cara que usa o caderninho como memória externa, porque ele tem um problema da memória, e como é que esses exemplos de habituação da bengala, dos óculos, etc., se encaixam nas considerações sobre a mente estendida, né? A ideia central é que as ações que realizam um papel constitutivo, essas ações externas, elas transformam informação que está presente no ambiente em informação disponível para o organismo, utilizando a execução de tarefas cognitivas. Então, nesse sentido que esses processos externos seriam processos cognitivos, que eles já começam a transformar informação que está disponível no ambiente para a informação que está disponível para nossas capacidades cognitivas, né? Ou seja, se a gente pensar que a cognição ou a mente ela é esse conjunto de atividades de transformação de informação, né, para formatos que estão disponíveis para outros processos mentais, essa transformação de informação já começaria em objetos externos à nossa mente, né? Vamos pegar aqui o exemplo dos óculos, né? Como é que o olho funciona? O olho ele funciona transformando informação de frequência de luz, né? Ou seja, quais frequências de luz determinados objetos estão refletindo, né? Então tem essa informação que está no ambiente, né? O olho tem células específicas capazes de detectar determinadas frequências, né? E a partir do padrão de ativação dessas células, né? Quanto de verde foi ativado por essa frequência, quanto de amarelo, quanto de azul, etc. Através desse padrão, a gente dessas ativações, né, que são mandadas para o cérebro, através desse padrão, o cérebro interpreta como sendo, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, isso aqui é verde, né? Então o olho ele trabalha traduzindo um tipo de informação em outro tipo de informação, e nesse sentido esse é um processo cognitivo, né? E além de traduzir informação sobre cor, o olho também traduz informação sobre forma, né? E aí no caso o trabalho até maior dos bastonetes e da íris do olho também, que ajuda a focar essa imagem, né, para poder pegar melhor a informação de forma. Então nesse caso, parte desse trabalho de focar a imagem é feito pelos óculos, né? Então você tem um objeto externo que ele está trabalhando nesse processo de transformar um tipo de informação que está disponível no ambiente em outro tipo de informação que vamos dizer assim, está na linguagem da mente, né? E nesse sentido ele está participando desse processo cognitivo, né? Mesma coisa com a bengala, né? Por meio dessa transformação, o organismo é dispensado de ter que computar ou inferir a informação que é necessária ou relevante para concluir certa tarefa cognitiva, né? Por exemplo, uma pessoa jogando Tetris, né? Tetris é bem interessante, é um jogo bem antigo e você tem até hoje campeonatos de Tetris, e as pessoas inventam novas técnicas, né? Meu irmão mora na França, né? Ele veio para cá no final do ano, né? Ele gosta de ver esses campeonatos de Tetris. A gente estava assistindo o campeonato de Tetris e era muito interessante que o pessoal inventou uma técnica, né, para poder girar a peça rápida, né? Geralmente no começo os caras apertavam assim, né? E eles inventaram a técnica para girar rápido, em vez de apertar, eles deixam o dedo parado e tremem o controle, assim. É muito. E aí, com essa técnica nova que inventaram, né, o pessoal ganha dos jogadores antigos que não usam essa técnica, né? Mas enfim, isso aí não tem tanto a ver com o nosso estudo. Então, a pessoa jogando Tetris tem a opção de girar na cabeça, né? E aqui é um exemplo
também tem a ver diretamente com você anotar no caderno quando você está fazendo uma conta, né? Quando você está fazendo uma conta muito grande, tá? Quando você está fazendo uma prova de lógica ou uma prova de matemática qualquer, você poderia fazer ela toda na cabeça, né? Você poderia imaginar os passos, ó, isso aqui é x, sei lá, x mais 2 igual a 0, aí eu vou passar o 2 para o outro lado, fica x igual a menos 2. Poderia fazer isso. Só que, obviamente, isso demanda muito recurso cognitivo, né? A gente tem, no caso aqui, a gente estaria utilizando a memória de trabalho, né? A memória de trabalho é um tipo de memória que, ao mesmo tempo, ela tem um buffer que consegue guardar um pouco de informação e ela tem o que a pessoa chama de visual workspace. É como se fosse uma tela branca de visual em que você pode imaginar coisas, né? Eu poderia utilizar essa memória de trabalho, guardar os passos da minha prova e ir imaginando cada um, ou no caso da peça de Tetris, eu posso imaginar girar a peça, né? Para ver se aquela peça cabe ali embaixo, né? Eu posso, na minha mente, girar a peça. Só que, obviamente, isso gasta muito recurso cognitivo, né? No caso específico da nossa memória de trabalho, tem estudos empíricos para saber qual o tamanho do buffer da memória de trabalho. Supostamente é uma coisa de entre 7 e 10 algoritmos que a gente consegue guardar na memória de trabalho. E também o Visual Workspace também ele tem uma quantidade de informação que a gente consegue manter ali. Então, você pegar uma peça de Tetris e se girar na mente é um trabalho considerável, né? Você consegue, com um ou outro, gasta um pouco de tempo, mas só que o jogo, ele te dá a oportunidade de você, em vez de ter que girar na sua mente, né? Quem jogou Tetris aqui deve saber, você tem a oportunidade de, acho que apertar um botão, não sei muito bem, né? É isso que os caras fazem, tremendo o controle para fazer mais rápido. Acho que apertando um botão, o próprio jogo gira a peça na tela, né? Então, de alguma forma, quando você faz isso, você está exportando um cálculo que você teria que fazer na sua mente, né? E agora você pode simplesmente apertar um botão e ver o resultado na tela e calcular apenas se aquela forma cabe ali embaixo ou não, em vez de ter que girá-la na mente. Então, uma pessoa jogando Tetris tem a opção de mudar a orientação de uma peça na tela para ver se ela se encaixa nas peças da parte inferior da tela, em vez de ter que imaginar a peça rotacionada. E então comparar essa imaginação com as peças na parte inferior da tela, né? Assim, algumas computações ou imaginações que a pessoa de outro modo teria que realizar é descarregada no ambiente, né? E nesse sentido, a mente é estendida para o ambiente, porque objetos exteriores estão realizando algumas computações que, caso contrário, você teria que fazer na mente, né? Então, no caso de uma prova de matemática, né, de estar resolvendo uma equação, você poderia, a princípio, fazer tudo na mente, né? Só que eu acho que qualquer um que já tentou fazer isso sabe que é bastante difícil, né? Tem uma equação de segundo grau simples, né? Você vai fechar o olho assim, imaginar cada passo, é complicado. Então, por isso que a gente utiliza um caderno. A gente consegue a cada passo, que a gente calcula cada passo e anota o resultado, de modo que agora a gente só precisa se preocupar com aquele resultado e não com todos os anteriores, né? É como se a gente fosse dispensando nossa mente de guardar os passos anteriores da prova, né? Porque eles estão anotados ali no caderno na minha frente, né? Então, de alguma forma, esse caderno ele está cumprindo o papel de uma memória de trabalho, né? Em vez de você estar guardando na sua memória de trabalho aquelas equações, que é bastante trabalhoso, porque, como eu disse, o buffer da memória de trabalho ele é limitado, e para você manter muitas equações você teria que estar o tempo todo atualizando sua atenção naquilo para que se mantenha, já que o buffer é pequeno. Em vez de fazer isso, você está simplesmente utilizando o caderno como um auxílio, né? E de certa forma, quando você está fazendo isso, você está
está exportando processos que de outra forma você teria que fazer na sua mente para o ambiente. E é nesse sentido que Eros está defendendo que esse processo, no caso o caderno, os óculos ou a bengala, eles estão agindo como mente estendida, né? Então, para resumir, de acordo com Rowlands, um processo cognitivo estende a mente para o ambiente se a informação presente em algumas estruturas do ambiente que são relevantes para a tarefa está sendo resolvida por esse processo, e esse processo disponibiliza essa resolução para o organismo, né, por meio de manipulação, exploração, transformação dessas estruturas do ambiente, tá? Então, repetindo, a ideia aqui seria que um processo cognitivo é um processo que transforma a informação disponível no ambiente em informação disponível para a própria cognição, e esses processos de mente estendida são processos que já começam a fazer essa transformação fora do organismo, né? Então, a gente já começa o tratamento da informação disponível no ambiente ainda fora do organismo, de modo a despejar para o organismo, tornar disponível para o organismo informação em um formato já mais palatável ou algo desse tipo, tá? Então, o processo de Otto de lembrar fatos estende-se ao seu caderno de notas nesse sentido, ó. Sua manipulação do caderno de notas, né, abrindo e procurando a página correta, então sua exploração e transformação da informação presente na página em informação disponível são parte do processo, por exemplo, dele lembrar que a Casa de Cultura Mário Quintana fica na Rua das Andradas, né? Esse aqui é um exemplo bem de porto-alegrense, né? Ele é de Porto Alegre, eu morei lá. A Casa Mário Quintana é um hotel que Mário Quintana morava, rosa, assim, muito lindo, e hoje em dia é uma casa de cultura, tem cinema, tem exposições, tem workshops, etc. No teto do hotel tem tipo um jardim muito bonito, assim. Se vocês forem em Porto Alegre, passem lá. Acho que é um dos lugares mais legais que tem em Porto Alegre. Fica perto do gasômetro. O gasômetro é uma ex-usina que tem lá, que é na beira do rio e tal. O pessoal passeia lá. Então, se vocês forem lá, vocês vão na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, a ideia seria isso. Então, que o caderno, ele está funcionando nesse processo de transformar a informação disponível no ambiente a informação disponível para a cognição, né? Então, ele está auxiliando nesse processo, e nesse sentido ele está agindo como um processo cognitivo como outro qualquer, né? Da mesma forma que, vamos dizer que eu estou olhando, estou passeando em Porto Alegre, né, e me chama a atenção a Casa de Cultura Mário Quintana, né, e daí eu penso que é interessante guardar a localização daquele lugar. Se eu for lá novamente, eu vou querer ir lá de novo, né? Normalmente eu apenas guardaria na memória, né? Memorizaria aquele local, aquele endereço, e falar, a próxima vez que eu vim aqui eu vou nesse local. Como o Otto tem problema com a memória, o que ele faz é anotar no caderno, né? Só que a ideia seria que esse caderno aqui está desempenhando o mesmo papel que seria desempenhado pela memória. E se a gente chama o guardar dessas informações na memória de um processo cognitivo, no tempo que a gente não chamar o guardar essas mesmas informações no caderno de processo cognitivo, né? Se a gente estiver pensando que o importante, o que faz um processo cognitivo ser um processo cognitivo, vai ser o papel computacional. Se a gente estiver pensando isso, é o mesmo papel, né? Não tem por que a gente tomar como essencial a um processo cognitivo o fato dele estar sendo desempenhado dentro do crânio da pessoa, né? Até porque, e talvez esse seja o ponto interessante de quando a gente pensa nesses instrumentos que estendem o corpo, até porque parte do processo cognitivo é feito não dentro do cérebro, mas dentro do nosso corpo, né? O processo cognitivo de perceber, aí ele começa nos olhos, o processo cognitivo de tatear
vamos dizer que eu estou tateando com a mão, ele começa na mão, né? A mão já tem terminações nervosas que já estão traduzindo informação do ambiente a informação legível pelo sistema nervoso, e a ideia seria que, da mesma forma que nossa mente coloniza a mão, se expande para a mão, ela também acaba se expandindo para outros processos. Essas ações de manipulação e transformação constituem parte o processo pelo qual Otto se lembra. E a ideia seria que isso é similar ao que acontece com a pessoa cega que se habitua à bengala e começa a perceber com a bengala. Tá? Então, essa noção de mente estendida, ela é muito influenciada pela psicologia ecológica de um cara chamado James Jerome Gibson. Então, é um psicólogo ele, né? E ele tinha essa tese de que a gente tem que levar em consideração a relação do organismo com o ambiente, né? Então, essa visão dele, ela seria oposta ao que ele chama de concepção sanduíche da mente. É um nome bastante interessante, engraçado, né? Mas a ideia da concepção sanduíche é que você tem duas coisas, né? Você tem os processos de percepção, né? Ou seja, de entrada de informação. Você tem as ações do organismo, né? Ou seja, a saída de informação, vamos dizer assim. Então você tem um ambiente, o organismo ele tá se relacionando com o ambiente. Essa concepção sanduíche da mente partiria da ideia de que tem processos de entrada de informação, e esses processos ainda não são a mente, né? Tem processos de saída de informação, que são as ações, e esse processo também não seriam da mente, e a mente seria aquilo que está exatamente no meio, né? Seria o que transforma essa informação. Então, recebe a informação dos processos de entrada, transformam e mandam a informação para o processo de saída. Então, por isso que a ideia, concepção sanduíche da mente, né? Ela está sanduichada entre o estímulo. Então, você tem estímulo por um lado, a cognição propriamente dita nessa ideia, e a ação, né? E essa concepção que ele chama de sanduíche da mente distingue muito precisamente essas três fases, vamos dizer assim, essas três noções, né? Por mais que elas estejam relacionadas causalmente, né? Afinal, o ambiente afeta nossos órgãos perceptivos, né? Ele cria sinais que, né, tem relação causal com a mente causa a ação, né? Por mais que esses três estágios, vamos dizer assim, estejam conectados causalmente, essa visão sanduíche da mente, ela distingue muito fortemente os três, né? Estava falando isso para vocês, no caso é a mesma coisa com a filosofia moderna, né? A concepção cartesiana, por exemplo, de mente está muito fundada nessa distinção, né? Por um lado, você tem a percepção ainda não é pensamento, né? A mente seria esse lugar do pensamento, né? A percepção ainda não é pensamento, é um processo de entrada que Descartes fala assim, não é nem tão confiável. Aí você tem um pensamento, que é como você lida com esse input, e aí você tem as ações, né? Ações, os filósofos medievais nem levavam em conta, medievais não, modernos, nem levavam em conta, né? Mas você tinha essa distinção muito forte entre razão e sensibilidade, como eu disse, né? Sejam faculdades diferentes, totalmente diferentes uma da outra, né? E o ponto aqui que Gibson está colocando é exatamente que essas distinções, elas não deveriam, pelo menos não deveriam ser tão estanques, né? Que de alguma forma a cognição, agora entendida como computação dessas informações que estão disponíveis no ambiente, ela já começa na percepção, né?
Já o pensamento, a computação de informação já começa na percepção e ela continua até a ação, né? Afinal, se eu estou anotando os passos de uma prova matemática no caderno, a ação de anotar aqueles passos faz parte do próprio cálculo, né? Da própria computação. Então, nesse caso aqui que eu estou fazendo uma conta mais difícil, assim, um problema de matemática mais difícil, eu estou concentrado no papel, anotando, lendo o que eu estou anotando e pensando no próximo passo anotando. Nesse caso aqui, essas três etapas, né, que se tendia pelo menos a distinguir de maneira muito forte, elas estão muito misturadas, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo e escrevendo, eu estou vendo, calculando e escrevendo o cálculo no caderno, né? Ao mesmo tempo. Parece que as três fases fazem parte do meu processo de calcular, né? Que eu poderia calcular só na mente sanduichada, né? Mentalmente, fechar o olho e tentar fazer, mas seria muito mais difícil, né? Então, nesse modelo sanduíche da mente, a cognição é compreendida basicamente como processamento de informação e é o recheio do sanduíche, né? Então, de acordo com essa abordagem, as ações não constituem a visão, por exemplo, né? No caso da visão, por exemplo, a gente, nessa concepção mais clássica, a gente tende a pensar, né, como eu falei para você, o eu como sendo um homenzinho dentro da mente da gente, né? Que ele está ali meio que recebendo informações do ambiente e reagindo a isso. Mas se você pensar bem, a própria ideia de perceber o ambiente, de olhar o ambiente, implica ações, né? Quando você está prestando atenção em algo, né, muitas vezes você vai olhar ele de outro ângulo, você vai andar, você vai circular, você vai abaixar e olhar de baixo, né? Você vai chegar mais perto, você vai tocar. Então, as ações aqui de circundar, tocar, chegar mais perto, etc., elas fazem parte da sua própria análise daquela coisa, né? Então, não é o caso simplesmente que o ser pensante ele está ali ensanduichado entre dois processos que não tem nada a ver com o pensamento. Mas a ideia seria que esses três processos têm a ver com o pensamento. Eles são processos de cognição, né? Então, essa visão da cognição, visão sanduíche da cognição, diz respeito apenas ao processamento de informação provenientes do receptor visual. O problema que a visão tem que enfrentar nessa noção sanduíche é o problema difícil de processamento de informação. A cada momento, o nosso sistema visual recebe informação bidimensional, né, do olho, e a gente tem que transformar essa informação em tridimensional, né? Então, essa seria a ideia do sanduíche. Só que eu estou dizendo que a gente pode ter uma noção mais complexa da visão, né? Então, essa concepção do sanduíche nos leva a uma concepção instantânea da visão, né? Para estudar melhor a visão, pesquisadores tendem a fazer experimentos com espectadores em situações idealizadas de observação, né? Preferencialmente situações em que o espectador está impedido de mover o corpo, cabeça e olhos, né? Então, isso aqui é interessante. Perceba que essa concepção sanduíche da cognição, ela tem consequências até experimentais, né? Como a cognição visual ela é o que acontece entre a percepção e a ação, para estudar a cognição, a gente vai estudar indivíduos paralisados, né? Porque a gente não tá se importando com a percepção e com a ação, a gente está se preocupando com a cognição, né? Então, por isso, muitas vezes você estuda espectadores impedidos de mover o corpo, a cabeça ou até os olhos, né? Por meio desse procedimento, fazendo o olho funcionar como se fosse uma câmera fotográfica. O cientista da visão pode isolar a informação
vinda dos receptores visuais, né? As ações como olhar em volta, aproximar-se, são deixadas de lado na investigação da visão, porque nessa concepção elas não são cruciais para a tarefa real do sistema visual, né? Que é de converter esse input bidimensional em informação tridimensional, né? Então, para Gibson, essa concepção da visão e da cognição estão equivocadas, né? Sua principal razão para romper com esses estudos tradicionais sobre percepção apoia-se na ideia de que, antes de começar a estudar a percepção, como a percepção processa a informação fornecida pelos receptores, é crucial perguntar que tipo de informação pode ser encontrada no próprio ambiente. Apenas então estaremos em uma boa posição para investigar como o sistema perceptivo pode apanhar essa informação, né? Então daí que vem essa ideia do affordance, que a gente vai ver agora. Então aqui uma citação aqui, ó. Ao invés, a questão deveria ser como a informação guardada no mundo pode ser perceptualmente extraída por criaturas ativas e investigativas em seus esforços realmente bem-sucedidos de sobreviver à calamidade e obter bem-estar. Tome, por exemplo, o caso da percepção de constância de tamanho, né? Então, perceba, isso aqui é um problema muito grande, né? Se a gente está... eu tenho aqui o computador na minha frente, né? Se eu estou longe do computador, ele aparece o quê? Ele aparece pequeno, né? Se eu vou me aproximando, ele vai aumentando, né? No nosso sistema visual, ele fica maior na minha visão. Só que a gente não toma como se o computador estivesse aumentando, correto? A gente supõe que o tamanho dele está constante, né? E que eu que estou me aproximando dele. Então perceba que esse é um problema complicado para a mente, né? Entender que os objetos estão do mesmo tamanho, apesar de a imagem que chega dele aos meus olhos, ele ocupa uma porção cada vez maior na imagem, né? Esse é um problema, principalmente se você pensa que a cognição aqui, ela simplesmente está trabalhando com os dados vindos da percepção, né? Então a cognição ela tem que ser esperta para entender que aquele objeto não está aumentando de tamanho, mas simplesmente estamos nos aproximando do objeto, né? Então, o caso da percepção de constância do tamanho, isto é, a percepção de um objeto como tendo o mesmo tamanho, embora seu tamanho aparente mude enquanto o observador se aproxima ou se afasta do objeto. A abordagem tradicional explica essa percepção como resultado de uma inferência ou de um processo que conclui o tamanho real do objeto a partir da informação sobre seu tamanho aparente e da informação sobre a distância entre o objeto e o percebedor. Então, numa noção sanduichada de mente, a mente teria que trabalhar aqui simplesmente a partir de informações sobre a distância que o objeto está do observador e o seu tamanho aparente, né? Só que isso seria um cálculo muito complicado, né? Se a gente estivesse o tempo todo calculando o tamanho aparente do objeto dado a distância que ele está de mim para chegar ao tamanho real dele, né? Então, embora pareça uma inferência simples, o sistema perceptivo precisaria parametrizar de alguma maneira a variável que representa o tamanho para realizar operações sobre ela. Além disso, a informação sobre a distância entre o objeto e o percebedor não é dada, né? Ela não é dada diretamente. O sistema cognitivo também precisaria obter essa informação, né? De qual a distância que o objeto está de mim. A abordagem de Gibson aqui é bem diferente e mais simples, né? Então a ideia de Gibson não é que o sistema cognitivo ele trabalha a partir da informação
entregue pela percepção para formar uma noção coerente de mundo. Mas a ideia dele é que a informação, de alguma forma, a informação relevante, ela já está encapsulada no mundo, e o trabalho do sistema cognitivo é simplesmente encontrar essa informação que já está encapsulada no mundo, procurar essa informação, né? E nessa procura, inclusive, as ações são importantes, né? Então, a abordagem de Gibson a esse problema é bem diferente e muito mais simples. Em primeiro lugar, ele nota que padrões de superfície podem ser tomados como gradientes para a textura dessa superfície, né? Com base nisso, ele assinala que o número de unidades de textura terrestre de um objeto que um objeto esconde quando se encontra no chão permanece o mesmo, independentemente da distância do percebedor. Essa relação entre o objeto que se encontra sobre o chão e o número de unidades de texturas terrestres que ele esconde é invariante. Essa informação está guardada no ambiente, que pode aparecer como tal ao percebedor durante seu movimento. Assim, sem ter que se apoiar em qualquer inferência, o percebedor pode ver o objeto como constante em tamanho ao longo do tempo, enquanto se aproxima ou se afasta do objeto, né? Então a ideia aqui seria, vamos dizer que, por exemplo, o chão aqui do meu escritório, ele é de azulejo, né? Então o azulejo ele é um quadrado, um quadradinho, né? Não é um azulejo muito grande, então não serviria para muita coisa, mas vamos imaginar aquelas pastilhinhas que tem, né? Que é um azulejo pequeno. Se eu tenho uma caneca sobre o fundo daquelas pastilhas, eu consigo ver simplesmente que a caneca ela cobre 6 pastilhas, né? E eu posso simplesmente me mover quando eu chego perto, quando eu chego longe, quando circundo um pouco a caneca, ela vai continuar cobrindo o mesmo número de pastilhas, 6 mais ou menos, né? Então daí a informação de que a ideia de Gibson é que a informação de que o objeto tem um tamanho constante, ela já se encontra no ambiente. E o trabalho do sistema perceptivo é procurar essas informações que já estão guardadas no ambiente. Só que perceba, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que de alguma forma a mente ela está estendida ao ambiente, né? Porque parte do processamento de informação, o organismo ele exporta para o ambiente, porque caso contrário, se não fosse assim, seria muito mais trabalhoso eu fazer esse cálculo de tamanho constante a partir da informação dos sentidos, né? Então a extração de invariantes, né? Então essa noção de invariante para ele é importante, ou seja, invariantes seriam informações que já estão no ambiente, porque elas não variam dado a nossa posição ou dado nosso sistema cognitivo. A extração de invariantes ao longo do tempo é o processo-chave para a percepção. Então, para extrair, outro ponto importante é esse, para extrair essas invariantes, não basta simplesmente minha percepção estar aqui sentada entre a entrada e saída de informação, né? Para extrair essas invariantes, eu tenho que agir em relação ao ambiente, tocar, me mover, etc., para ver que aquela informação que está no ambiente, ela é invariável, por exemplo, dado a minha posição. Certo? Então, aí tem duas coisas importantes. A primeira coisa é que o processo de cognição deixa de ser com essa noção de sanduíche entre a percepção e a ação, né? Porque eu tenho que me mover, eu tenho que tocar, etc. Eu tenho que me assegurar que aquela informação é um invariante. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que, pelo fato de eu delegar a essas invariantes do mundo parte do cálculo, do processamento de informação, ao fazer isso, minha mente está estendida ao mundo. Então, em vez de focar
em imagens retinais estáticas, que são obtidas apenas em situações controladas e idealizadas, o psicólogo da visão agora é convidado a fazer experimentos prestando atenção no fluxo de estimulação da visão, ambiente e ambulatória, isso é, enquanto o percebedor gira a sua cabeça ou se move no ambiente para realizar tarefas comuns. Temos agora uma nova imagem dos processos do sistema perceptivo, em que a percepção e a ação estão entrelaçados. A ação não é apenas crucial para gerar o fluxo de estímulos, caso em que ela seria apenas uma condição habilitadora da percepção, mas ela também contribui com informação para apanhar e extrair invariantes do fluxo. Então, não é simplesmente que meu corpo é um robô e eu vou me mover para lugares diferentes para simplesmente possibilitar que eu tenha informação perceptiva. Esse caso seria até mais ou menos, seria compatível com a ideia anterior, mas a ideia do Gibson é que por exemplo, esse fato de eu me mover, ele é essencial para eu captar esses invariantes que estão no mundo, certo? E que parte do processo cognitivo é captar esses invariantes, captar essas informações que já estão de alguma forma computadas no mundo, em vez de computar tudo na mente. Para apanhar o invariante, a gente precisa distinguir do que está variando no fluxo de estímulo com base em nossos próprios movimentos. Assim, percepção depende da ação constitutivamente. Então, se um importante é você captar esses invariantes no mundo, para você entender, para você perceber que aquelas coisas são de fato variantes, por exemplo, dada a sua posição, você precisa se mover. Você precisa se mover para que outras coisas mudem e aquilo fique invariante. Então, nesse sentido, o se mover não simplesmente habilita que você tenha informação visual, mas o se mover que gera a própria informação. Então, parte da cognição está sendo feita pelo ato de se mover, e não simplesmente se mover está te habilitando a ter mais informação perceptiva de ângulos diferentes. Percepção nessa concepção é menos dependente de processos computacionais intensivos, ou seja, internos da mente, porque parte da cognição é descarregada nas interações com o ambiente, que reproduzem no fluxo de estímulos os invariantes que já estão lá no ambiente guardados. Então, isso seria, se você pensar que nós somos criaturas finitas, com recursos cognitivos finitos, seria o modo como a gente, a evolução, no caso, encontrou de nós conseguirmos inferir muitas coisas do ambiente, ou seja, tentar se aproveitar de informação que já está guardada no ambiente, já está de alguma forma digerida no ambiente. E ao tentar fazer isso, que a gente consegue interagir com o ambiente de maneira correta, calcular muita coisa que se a gente fosse fazer tudo com processos realmente cerebrais, seria muito custoso para a gente. Em vez de computar os invariantes do ambiente, nós os fazemos emergir no fluxo de estímulos através do movimento, exploração e manipulação. Então, o trabalho para a parte cerebral do sistema perceptivo é o de apanhar esses padrões no fluxo. Então, perceba a diferença nas visões. Uma noção é que a cognição, o trabalho da cognição é transformar uma informação bidimensional do olho em uma informação tridimensional e aí colocar o que é que está fixo, o que é que não está, etc. Então, é como se a gente recebesse dados brutos do ambiente e estivesse formando tudo na nossa mente. E a outra concepção é que a informação já está no ambiente e o nosso se mover e perceber é o que a gente faz para tentar captar essa informação que já está computada no próprio ambiente. Então perceba como essa segunda concepção
voltando lá ao nosso ponto, é uma concepção que tem muito mais a ver com o realismo direto, né? A gente está percebendo a informação que está no ambiente, está percebendo as coisas, e não, enquanto a primeira concepção tem mais a ver com o realismo indireto, né? Ou seja, tem uma entrada perceptiva crua, dados do sentido, e na nossa mente a gente constrói uma imagem mental complexa, né? Essa concepção aqui inativista, né, o nome que chama, ela é um tipo de realismo direto, porque a informação que a gente está absorvendo, ela está no mundo. A gente está tendo o papel da percepção é nos fazer ter contato direto com essa informação que está no mundo. Então, nesse caso, a imagem mental ela não tem um papel chave, né? Na verdade, a imagem mental ela vai refletir, se tiver essa ideia, a percepção de primeira pessoa, o papel dela é refletir essas relações que já estão no mundo, né? E não criar essa relação na mente, né? Então, a abordagem gibsoniana da percepção satisfaz a caracterização que demos da mente estendida. Por quê? Porque, como eu disse, parte do processo de... Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Parte do processo de computação da informação já se dá nos próprios processos naturais, né? E o papel da percepção é de agir, né? Por exemplo, se mover, chegar mais perto, etc, para captar esses dados que já estão no mundo. Então, a própria cognição é pensada em termos diferentes, no sentido de que ela não é mais vista como separada completamente da ação. Ao contrário, ela é parte constituída pela ação, ela é em parte constituída pela ação. E por causa disso, ela se estende ao corpo e ao ambiente, né? Ela se estende ao corpo porque você vai tocar, você vai se mover para poder perceber, e ela se estende ao ambiente porque parte da cognição, ou seja, parte da processamento de informação, ela já se dá no ambiente, que a gente vai, em vez de criar essas coisas, a gente vai explorar essa informação que já está computada no ambiente, né? Então daí vem essa teoria que eles chamam de affordances. A teoria do affordance é uma resposta à questão: como o sistema perceptivo apanha a informação ou os invariantes presentes no ambiente, né? Os psicólogos ecológicos concordam com que a percepção de affordances está fortemente relacionada à possibilidade de ação. Então, o affordance é um tipo de informação que está no ambiente, certo? É um tipo de invariante nesse sentido, que está no ambiente, mas ele é um invariante que dá informação sobre possibilidade de ações, certo? Então, por exemplo, se eu olho para um toco de árvore mais ou menos grande, ali tem um invariante, né, o tamanho dele em relação a mim, né, ou em relação a mim, ou em relação ao que está em volta e tal. E, além disso, ali tem uma affordance, no sentido de que tem a possibilidade de ação em relação àquele toco, que é, por exemplo, eu sentar no toco. Então, affordance é o nome que se dá a essa informação invariante no mundo que diz respeito a possibilidades de ação para o sujeito, certo? Então, aqui uma citação: nós percebemos características em termos das maneiras pelas quais podemos interagir com elas, né? Certo? Então, affordance é um termo técnico cunhado por Gibson que significa algo que se refere tanto ao ambiente quanto ao animal, né? Então, uma superfície plana, rígida e suficientemente extensa sobre o chão proporciona apoio e locomoção para organismos como nós. Se uma superfície similar tem a altura do joelho, então ela proporciona a ação de sentar. Se a distância entre os lados opostos de um objeto não é maior que um palmo, então ela proporciona a ação de segurar. Em todos esses casos, o que o objeto proporciona depende
de características físicas do objeto, né? Ao mesmo tempo, também depende do organismo em questão. Qual a largura, qual a altura, precisamente, por exemplo, constitui esses affordances, né? Se a gente fosse animais muito maiores, nossos affordances no mundo seriam diferentes, né? As possibilidades de ação seriam diferentes, né? Seriam outras superfícies que nos dariam a possibilidade de sentar, outros objetos que nos dariam a oportunidade de pegar, né? A escala adequada para medir um affordance deve ser relativa ao animal. E esse ponto aqui é interessante. Esses affordances, eles não são subjetivos. Por um lado, não há nada de subjetivo nos affordances. Elas são características do ambiente, características objetivas do ambiente. Visto que uma affordance é uma relação entre algo no ambiente e algo no organismo, ela não precisa ser percebida para existir. Relações podem ser tão reais quanto qualquer propriedade intrínseca dos objetos. Por outro lado, os affordances não são redutíveis a propriedades puramente físicas, né? A sua individuação depende de relações que a teoria física não está interessada em descrever. Por quê? Porque ela depende de relações entre o mundo físico e o animal, e o sujeito, né? Quem estuda isso não é a física, né? Quem estuda isso é a biologia, no caso de animais não humanos, e a psicologia, no caso de animais humanos. Claro que, como relações, elas deixam de existir se seus relatos já desaparecem, né? Sem organismos no universo não há affordances, né? Porque não há possibilidade de ações. Contudo, isso não é uma razão para torná-las subjetivas. Elas são relações, né? Elas dependem tanto do mundo quanto do sujeito. Como o Ben-Zev alega, relacional não é o oposto do real, apenas se refere a um tipo de realidade específica, né? E aqui ele tem uma parte que toda sobre o que significa a possibilidade de ação, que eu vou pular, talvez não seja tão relevante para a gente. Você vê que eu até nem coloquei nada. Que ele vai discutir a noção de habilidade. E outro ponto interessante, gente, né? Lembra que no começo do curso a gente estava falando de 3 tipos de noção de conhecimento, né? O saber que, conhecimento proposicional, o conhecimento procedural, saber como, e o conhecimento por contato, né? Então, muito da epistemologia, da percepção, ou até na psicologia, estava muito ligada a como a percepção gera informação do tipo saber que, né? Informação proposicional, né? E essa perspectiva aqui do Gibson, perspectiva inativa, ela também está meio que blur, né? Tipo, como é blur em português? Desfocando essas fronteiras entre saber que e saber como, né? Já que percepção, ela implica ação nesse caso, né? Então, o conhecimento procedural também é importante nesse caso, né? E aqui ele está falando aqui de como é que essas possibilidades de ação ocorrem, né? Como é que a gente aprende a perceber essas possibilidades de ação. E obviamente é pela evolução, né? Então, ele falando aqui, cada ciclo nessa história de interações, né, entre organismos e ambiente seleciona uma resposta comportamental melhor ajustada à sobrevivência e ao florescimento do organismo do que as passadas. A história das interações e ajustes contínuos visando a sobrevivência e ao florescimento do organismo é a chave para compreender a segunda característica fundamental das habilidades, sua relação com a intencionalidade. Habilidades no organismo são o que mantém o organismo ajustado a um ambiente, enquanto as affordances no ambiente são o que mantém o ambiente acessível e propício para os organismos. Tal poder de ajuste, né? Então a ideia aqui seria que nossas habilidades são o modo como a gente conseguiu se
se moldar, etc., para aproveitar essas affordances que estão disponíveis no ambiente, né? Esse é um modo como a gente conseguiu modificar nosso comportamento para explorar essas possibilidades de ação que já estão no ambiente. Tal poder de ajuste adquirido por uma história contínua de interações de exploração, manipulação e transformação do ambiente é a morada de nossa intencionalidade mais primitiva. Pense, por exemplo, por que nosso ouvido ele capta determinadas frequências de som e não outras, né? Certamente isso é produto de uma história evolutiva, né? E foi selecionado ouvidos que captam essas frequências de som específico, porque essas são as frequências de som mais importantes para a nossa sobrevivência. Da mesma forma os olhos, né? Por que nossos olhos captam, né? Nossos olhos, um ponto importante, né? Como falei uma vez para vocês que nossa visão é tricotômica, né? Ou seja, ela capta 3 cores, enquanto a visão de outros animais, eu acho que o cachorro só capta 2, né? Então tem todo um estudo de por que os primatas desenvolveram a visão de 3 cores, e a ideia, né, uma das teorias é que isso vem do fato dos primatas terem uma alimentação onívora, né? Nós comemos carne e comemos outros animais. Então, um chimpanzé ele até prefere comer carne, né? Mas nem sempre está disponível. Nem sempre caça, sempre é muito mais complicado de fazer do que simplesmente coletar, né? E muitas vezes o chimpanzé ele se alimenta de frutas. E a visão tricotômica, né? Ou seja, o terceiro pigmento, que é o vermelho, na verdade, ela é importante exatamente para diferenciar as árvores que têm frutas vermelhas, né? Frutas maduras. É uma maçã madura, tem muitas frutas que têm essa cor meio amarelada ou vermelha, em oposição ao verde aos verdes das folhas, né? Então, se a gente tivesse só os cones verde e azul, seria muito difícil para a gente enxergar o amarelo ou enxergar o vermelho de maneira tão gritantemente diferente do verde. Consequentemente, seria difícil para nós encontrarmos frutas maduras, né? Frutas que são amarelas ou vermelhas, geralmente, em oposição a frutas verdes, que são verdes da mesma cor da folha. Então, por isso, foi selecionado os animais que tinham esse terceiro cone, que é o cone vermelho. Então, seria um caso em que nossas habilidades elas são moldadas pela evolução para explorar informações que já estão no ambiente, né? O fato da fruta madura, né, de vermelho ou amarela, refletir uma frequência de luz diferente das folhas da árvore é uma informação que já está no ambiente, né? Só que a gente precisou de um processo de evolução para que a gente se adaptasse a esse ambiente, né? E agora a gente pudesse enxergar esse affordance da fruta madura, que é o affordance de você poder comer. Você pode comer essa fruta e ela é nutritiva. A gente precisou modificar nosso próprio organismo para a gente ter acesso a essa informação que já está no ambiente, né? Não é que a gente está pegando informações parcas dos olhos e diferenciando a fruta madura da não madura. Essa diferenciação já está no ambiente. A gente só modificou o nosso próprio organismo, a gente não, né? O processo evolutivo, para fazer essa distinção que já está no ambiente. No caso, por exemplo, de um cachorro, o cachorro ele não come fruta naturalmente, ele não sabe nem subir num pé de árvore para pegar uma fruta. Então, para ele não é tão importante fazer essa distinção. Para ele, talvez seja mais importante ter bastante bastonetes para poder caçar de noite e fazer outras distinções que para eles são mais relevantes, ou desenvolver um olfato melhor, etc. Então, Rowland cunhou a expressão atividade revelatória
para capturar essa ideia. Ele alega que a direcionalidade intencional dirigida ao mundo é melhor compreendida como uma atividade reveladora. A ideia é bastante mundana. Um organismo que tem o poder de manter-se ajustado a certas características do ambiente, sustentando a sua sobrevivência e seu florescimento, é um organismo apto a agir em relação a essas características com mais ou menos sucesso. Então, é o fato da gente ter se adaptado à cor das frutas que nos possibilita agir em relação a essas frutas, no caso, comê-las. E isso nos torna organismos mais aptos. Outro organismo que não fosse capaz de perceber essa distinção e agir, ele poderia simplesmente morrer de fome, não deixar descendentes, enquanto os organismos que são capazes de distinguir as frutas maduras e comê-las, em muitos casos eles podem sobreviver e deixar filhos, prole. As possibilidades de ação, assim, são um conjunto de ações que podem ser manifestadas pelas habilidades do organismo, ao menos aquelas habilidades que, em virtude da história de interações e da atividade reveladora, têm poderes intencionais. Então, a gente tem que pensar esses dois polos do mesmo processo. Os affordances são as características do mundo que possibilitam ações. Nossas habilidades são características do organismo que possibilita agir, e a evolução o processo de evolução é exatamente o que faz com que uma coisa esteja bem conectada com a outra. Então, como as affordances estão relacionadas às habilidades do organismo, elas têm significado para o organismo no sentido de que elas oferecem a possibilidade de ação, que são revelantes para as suas necessidades e planos. Assim, a ação é muito mais do que o comportamento mecânico. Ela é infundida de intencionalidade. Essas habilidades estão em operação na percepção de affordances. Então, a ação ela tem intencionalidade no seguinte sentido: que a gente percebe uma possibilidade de ação e a gente age de modo a concretizar aquela possibilidade. Certo? Essas habilidades estão em operação na percepção de affordances. Invariantes no fluxo de estímulos são apanhados por um sistema perceptivo em um corpo preparado para eles em termos de possibilidade de ação. E aqui, por último, também vou falar um pouco menos, o Eros ele discute a possibilidade de affordances sociais, a possibilidade com o fato da nossa espécie, ou na verdade dos primatas em geral, viverem em sociedades, a gente passou a ser selecionado não só pela capacidade de explorar affordances ambientais, mas também de explorar affordances sociais. Ou seja, a ideia seria que nosso ambiente ele é parcialmente constituído pela própria sociedade. Então, quando a gente fala de affordances sociais, a gente pode querer dizer duas coisas diferentes, ainda que relacionadas. Eu queria dar um exemplo aqui antes da caixa postal. Se alguém da nossa sociedade vê uma caixa postal, ela percebe ali uma affordance, aquele ali é um lugar onde eu posso deixar cartas. Alguém de outra sociedade, de outro tempo, etc., olha para aquilo dali, não vê nada, vê apenas uma caixa de metal. Como no caso da caixa postal, pode significar que a affordance de enviar uma carta está disponível apenas para sujeitos de um certo grupo social. Isso é, a percepção de certa affordance da caixa postal depende da participação em uma prática social que dá suporte a essas affordances da caixa postal. Então, o primeiro sentido em que você poderia dizer que uma affordance é social é dizer que a percepção daquele affordance depende da participação em determinado grupo social. Então, nesse sentido, a affordance de enviar uma carta é social em natureza. Ela está constitutivamente relacionada a uma prática social. Então, a ideia que seria, por exemplo, você pensa uma tribo indígena que está muito acostumada a viver em determinada parte da floresta,
Quando eu e uma pessoa dessa tribo olha para uma árvore, nós dois vemos uma árvore, né? Só que ele percebe muitos outros affordances, nesse caso não são sociais propriamente dito, né? Que é a possibilidade de uso daquela árvore, né? Possibilidade de uso daquela árvore para fazer uma casa, ou para fazer um remédio, etc, etc. Um segundo sentido da noção de affordança social está relacionado à affordança de seres animados, né? O ponto aqui é que muitas vezes a gente percebe affordances não em objetos do mundo, mas em outros seres. Por exemplo, se tiveram essa experiência, provavelmente uma criança, muitas vezes, quando ela cai, ela antes de chorar, ela olha para a mãe, para ver se a mãe está fazendo uma cara de assustada ou se a mãe está dando risada, por exemplo. Então ela olha para a mãe para entender como é que ela interpreta aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu foi engraçado, foi uma queda engraçada, que a gente vai dar risada, vai brincar, ou foi uma queda séria que eu tenho que me preocupar, né? A criança, por ela não saber totalmente distinguir um caso do outro, ela exterioriza parte da sua cognição para a mãe. Então ela aprende que essa é uma maneira de abreviar a cognição, né? Ela, em vez de, eu não consigo entender como é que distingue um caso do outro, é meio complicado para mim, eu simplesmente aprendo que eu olho para minha mãe e vejo a reação dela e eu vou simplesmente interpretar a relação dela, né? A questão aqui é que podemos ter uma apreensão perceptiva direta das intenções e sentimentos de outra pessoa. A dimensão social desses affordances tem a ver com a possibilidade de ação relacionada à percepção dos estados mentais e a ação de outra pessoa ou organismo. É apropriado falar de affordances sociais no sentido de que, na abordagem ecológica, alguns dos estados mentais e ações de outra pessoa ou de outro organismo são percebidos em termos do que eles propiciam, de quais possibilidades de interação, nesse caso, as ações propiciam. Desse modo, a possibilidade de affordança social no segundo sentido é crucial para defender a teoria da mente socialmente estendida, né? Porque perceba, nesse segundo caso, a criança está estendendo a mente dela para a mãe, ela está utilizando o comportamento da mãe, está utilizando a mãe para computar a gravidade da situação. Ela não vou nem tentar, eu vou olhar para minha mãe, ela vai computar para mim, eu vou ver o resultado da computação dela e vou reagir da maneira adequada, né? Então, vocês já viram isso, né? A criança, às vezes, quando ela cai, se todo mundo der risada, os adultos derem risada em volta, muitas vezes ela nem liga, né? Ela levanta e continua brincando. Se ela cair e os adultos em volta fizeram a cara de assustado, nossa, muitas vezes ela vai chorar, né? Então, o choro dela ali não tem necessariamente a ver com a dor que ela está sentindo, né? Não é porque ela sentiu mais dor ou menos dor que ela vai chorar, né? Então, ela não está nem pegando essa pista para saber se ela é um caso de chorar ou não, ela está terceirizando a computação do que aconteceu para os adultos em volta, né? Porque, enfim, ela confia nos adultos, ela acha que os adultos cognitivamente funcionam melhor do que ela, talvez, e ela vai simplesmente terceirizar essa computação para os adultos, certo? E aqui, né, então, situações envolvendo a atenção conjunta, e a atenção conjunta é um tema muito interessante, né? Tem um psicólogo chamado Michael Tomasello, ele tem um livro em português que é As Origens Culturais, algo desse tipo, da linguagem. E ele tem essa tese de que o que distingue o homem dos outros animais é a capacidade de atenção conjunta. A atenção conjunta aqui no caso eu estar olhando para um objeto
e tem outro ser humano aqui que ele também está olhando para o mesmo objeto, e a gente, de alguma forma, a gente coordena esse nosso olhar, a gente faz uma triangulação. Tipo, eu estou olhando para você olhando, eu sei que você está olhando, sabe? Nós dois estamos conjuntamente direcionando a atenção para o mesmo objeto. E aí ele tem toda uma teoria sobre como isso é importante, por exemplo, para a possibilidade de ensinar. Né? Você ensinar algo para uma criança, você tem que estar... Você e a criança tem que coordenar a atenção para o mesmo objeto, e de modo a quem está ensinando poder agir e a outra pessoa poder perceber como é que se age em relação àquele objeto. Então, Thomas Elliot tem essa teoria que os outros animais não conseguem fazer isso facilmente. Então, um animal, ele até ensina outro animal a fazer algo, só que ele ensina simplesmente fazendo na presença do outro animal. Então, eles não teriam essa capacidade de atenção conjunta, e o animal ele imita o outro, tudo bem, mas ele não tem um processo de ensinamento direto, porque eles não têm essa capacidade de atenção conjunta. E a ideia de Thomas Elliot é que essa capacidade que nos proporcionou desenvolver um aparato cultural tão mais robusto do que os outros animais, porque essa capacidade de ensinar, que vem da capacidade de atenção conjunta, nos possibilitou fazer uma cultura cada vez mais complicada e de ensinar para as crianças, de modo que as crianças elas podem continuar aquele progresso cultural mais ou menos de onde se parou a geração passada, de modo que os outros animais eles têm mais dificuldade em transmitir a cultura para a próxima geração, apesar de que você tem aspectos culturais em animais, né? Você tem estudos, por exemplo, em que tem duas tribos, sei lá, de macaco capuchinho, em que uma tribo quebra o coquinho para comer com uma técnica, e a outra tribo quebra o coquinho para comer com outra técnica. E todo macaco capuchinho que nasce nessa tribo aqui, ele quebra com aquela técnica, e que nasce nessa outra tribo quebra com a outra técnica. Então, de alguma forma, você tem também cultura em animais. Tem alguns etólogos que até dizem que alguns primatas eles estão no equivalente à idade da pedra, que a gente passou também, né? Eles já utilizam pedras como ferramenta, já preparam aquela pedra, afiam de determinada maneira. Então você tem alguns pontos de cultura entre animais, né? No caso também de golfinhos, etc. Você tem cantos, né, diferentes, né, como se fossem dialetos diferentes, em grupos diferentes, né? Então um golfinho ele sabe que se determinado golfinho é do grupo dele ou não pelo tipo de canto que aquele golfinho utiliza, né? Então você tem aspectos culturais, e esses aspectos culturais obviamente têm que ser passados de geração para geração. Só que o ponto de Thomas Elliot é que nós temos uma capacidade maior de fazer essa passagem, porque nós temos essa capacidade de atenção conjunta, né? Então todo o livro dele é sobre isso, né? Então seria interessante, né, porque tem um ponto importante, meio complicado e importante, né, sobre nossa evolução, é que por um lado a gente parece ser muito diferente dos outros animais, né, no sentido de termos cultura, etc, né, de termos a cultura bem complexa, etc. Mas por outro lado isso não faz muito sentido naturalisticamente, porque uma das dogmas, vamos dizer assim, da evolução é a ideia de que a evolução não faz saltos, né? A gente não pode estar tão descolado dos outros animais, né, se for o mesmo processo que nos gerou. Então, o que tem de legal nessa tese do Thomas Elliot é que ele pega uma distinção bem pequena, né, a capacidade de atenção conjunta, e a partir disso ele tenta explicar como essa capacidade gerou esse gap tão grande, né? Dito isso, esse livro de Thomas Elliot do começo dos anos 2000 já teve alguns resultados empíricos que contradizem ele, né? E eu não acompanhei essa literatura depois de um tempo, né? E o próprio Thomas Elliot continuou a pesquisa dele,
modificou algumas teses e tudo mais. Mas de qualquer forma, independentemente de como está a teoria do Tomazello atualmente, né, porque ele está vivo ainda, e até que ponto é aceito ou não é um livro bastante interessante. As origens culturais, as origens alguma coisa da linguagem ou da cultura, mas o nome dele é Michael Tomazello. Deixa eu escrever aqui. Tem em português esse livro, Michael Tomazello. É daquela coleção lá vermelhinha, que tem uns livros vermelhinhos. É bem legal esse livro. Então, situações envolvendo a atenção conjunta são ricas para explorar o fenômeno do affordança social. E aqui, perceba, está dizendo exatamente que os affordanças sociais muitas vezes ocorrem a partir de casos de atenção conjunta. Então, colocando a tese de Tomazello nessa linguagem que a gente está estudando agora, o fato de nós termos a capacidade de atenção conjunta nos coloca disponível vários affordanças sociais que talvez não esteja disponível para outros animais que não têm essa capacidade. Então, nos coloca disponível mais informações e maneiras de terceirizar nossa cognição, que tornam nossa cognição mais eficiente, mesmo que biologicamente nosso cérebro não seja lá grandes diferenças de outro cérebro. Isso também é um problema na biologia, né? Nosso cérebro não é lá tão diferente dos outros cérebros. Tem animais com cérebros maiores que o nosso, como o elefante. Tudo mais. Você vai pensar, tudo bem, o elefante é um bichão grandão. Mas tem animais, tipo o golfinho, cuja proporção cérebro-corpo é pau a pau com a nossa. Por que o golfinho, que tem um cérebro tão grande, sei lá, até hoje não fez um jet ski, sei lá o que um golfinho faria, não criou uma cidade de Atlântida e tal. Talvez a ideia tem a ver com esse desenvolvimento dessa atenção conjunta. A atividade de atenção conjunta segue um padrão comportamental, envolvendo detectar o olhar do outro, né? Seguir a sua direção. Então eu consigo olhar para o outro e olhar para onde ele está olhando. É o triângulo. Em vez de olhar diretamente para a coisa, eu vejo para onde é que meu companheiro está olhando, né? E estou fazendo vários parênteses, né? Só um ponto. Vocês já perceberam que o olho humano a gente tem uma parte branca bem grande, né? Outros animais, como por exemplo o cachorro, ele tem a parte branca. Só que a parte branca visível de um cachorro é muito menor do que a nossa. E a tese é exatamente que nós desenvolvemos olhos com a parte branca tão visível para que a gente exatamente pudesse perceber para onde é que o nosso companheiro, outro animal da nossa espécie, está olhando. Tão importante que seria essa capacidade de atenção conjunta. A gente desenvolveu até um tipo de olho que favorece o outro animal da mesma espécie olhar para onde é que aquele animal está olhando. Então perceba, os olhos de outros animais, geralmente eles têm uma parte branca menor do que o nosso. O nosso é bem destacado, a parte branca da parte preta, talvez exatamente para que a gente possa perceber para onde é que o outro está olhando. Tão importante que isso é para a nossa espécie. Então, estabelecer o contato visual e seguir novamente a direção do olhar do outro. Então, essa que é a capacidade de atenção conjunta. Olhar para onde é que o outro está olhando e olhar para lá. 2 ou mais observadores engajam em atenção compartilhada quando eles são simultaneamente conscientes da mesma região ou do mesmo objeto no ambiente e da atenção do outro na direção daquele objeto. E os seres humanos, supostamente, eles conseguem fazer isso a partir já dos 9 meses de idade. Tem experimentos com isso. No geral, se você pega um cachorro, um animal não humano, no geral, e você aponta para algo, o cachorro muitas vezes olha para o seu dedo. Você aponta para alguma coisa no chão, muitas vezes o cachorro olha para o seu dedo. E crianças, quando você faz isso com crianças de 6 meses, acontece a mesma coisa. Você aponta, ela olha para o dedo. A partir dos 9 meses, você começa a apontar e a criança começa a olhar para o lugar onde você apontou. Então essa seria a capacidade de atenção conjunta. Ela está utilizando o meu dedo
como uma pista no ambiente de para onde é que ela deve olhar, né? E nesse sentido seria uma affordança social, porque ela está olhando para o seu dedo como informação relevante, né? E não olhando para o seu dedo como um dedo, né? Ela está percebendo o seu dedo como uma informação de para onde ela deve olhar, e ela está olhando para onde você está apontando, né? E aí também Thomas Ello tem toda essa questão sobre o apontamento e tudo mais, né? Aí você pensa assim, não, Danilo, mas tem cachorros que apontam, né? Tem um cachorro específico em inglês chamado pointer, né? Apontador, que ele é usado para caçar, porque ele exatamente quando ele consegue ver a caça e ele faz uma pose lá toda estranha apontando para onde está a caça. Esse caso não é um contra-exemplo, né? Porque se vocês pensarem bem, cachorros são animais que nós criamos, né? Cachorros são animais produtos de seleção artificial, né? Nós selecionamos cachorros que fazem determinadas coisas. Então, de alguma forma, o cachorro ele faz parte da sociedade humana nesse sentido. Ele não é como um lobo, por exemplo. O lobo é um animal natural, existe no mundo selvagem, e daí ele foi selecionado pela própria relação social, né? Porque lobos são animais sociais, mas o cachorro não. O cachorro ele foi selecionado para viver na sociedade humana, né? Então, nesse sentido, o cachorro muitas vezes ele tem habilidades que supostamente são só humanas, porque eles são animais criados pelo ser humano. E vice-versa, né? Tem a galera que fala que o ser humano foi um animal criado pelo cachorro, foi domesticado pelo cachorro. Mas, de qualquer forma, nós nos domesticamos mutuamente, né? Então, por exemplo, a percepção que outro indivíduo está atento à mesma região que nós torna-se possível affordanças sociais. Como, por exemplo, superar em número nosso inimigo, a qual controla o comportamento cooperativo de defesa mútua contra um predador. A atenção compartilhada é uma habilidade social desde o começo. A atenção ela habilita organismos a coordenar seus comportamentos uns aos outros para sustentar a coesão do grupo, trocar informações, negociar alianças, etc. E aqui também, mais ou menos no curto, falei, bebês entre 9 e 12 meses de vida começam a engajar em atividades de atenção conjunta. Então, esse aqui é um grande ponto lá da teoria de Thomas Ello. Nesse estado, bebês constantemente conferem os olhos dos seus cuidadores e se juntam em olhar mútuo. Essas atividades de atenção conjunta acabam sendo muito úteis em situações de aprendizagem, né? É o caso que eu te falei, né? Do bebê que cai e olha para o pai, a reação do pai. Então, os seres humanos desde cedo aprendem a procurar esse tipo de pista, né? Procurar a reação dos outros coespecíficos, né? Assim que o pessoal chama. E aqui tem eles fazem um experimento bastante interessante, né? Vamos tomar o caso da percepção de um penhasco para investigar um caso de affordança social. Normalmente, o penhasco propicia a ação de cair, né? Ou seja, ele é perigoso. Por isso, ele tem a aparência de perigoso para muitos organismos e bebês. Alguns experimentos clássicos usando penhascos visuais, ou seja, algo que parece um penhasco, né? Você monta ali o setup no laboratório para que determinado ângulo pareça um penhasco, né? Por exemplo, a gente já viu aquela galera que pinta no chão, assim, né? Que determinado ângulo você olha, parece que é um buraco, mas na verdade isso é uma pintura. Então, algo desse tipo. Então, um penhasco visual é um aparato constituído com uma plataforma, uma peça de vidro transparente é colocado sobre a plataforma e se estende para além dela. Então, no caso aí é um penhasco mesmo, só que tem um vidro em cima, né? Então, é algo que parece um penhasco, mas não é um penhasco, né? Tem um vidro em cima que você não vai cair. Na borda da plataforma, o penhasco continuar tendo a aparência de perigoso, né? Porque você olha de longe, você não vê o vidro, né? Você vê só o penhasco. Mas ele é seguro porque o vidro propicia apoio. Então, contudo, quando bebês humanos no estágio de engateamento de locomoção, né, bebês que ainda estão engateando, foram testados com esse aparato, muitos deles bateram com a mão no vidro, né, até viram que ali era sólido, mas não se aventuraram
aí adiante na superfície, né? O bebê ficou cabreiro, assim, pô, isso aqui parece um penhasco, o negócio aqui parece sólido, mas eu que não vou, né? Parece eu quando tem aqueles... Em Recife, né? Tinha ali no Centro Cultural Banco do Brasil, de Recife, tem um andar que é todo de vidro o chão, assim, né? E eu mesmo sabendo que é de vidro, eu tenho medo de ir, né? Tô que nem o bebê aí. A informação do fluxo óptico é suficiente para especificar o penhasco. A criança normalmente apanha essa informação sem a ajuda de outras pessoas e para na beira do penhasco. Então, o seu comportamento é controlado pela força de cair. Em outro estudo, Sorce et al. Usou um penhasco visual modificado que permite a variação da sua profundidade para produzir situações de informação ambígua. Então, aqui agora o cara ele fez um penhasco visual que é ambíguo, ou seja, não está claro pela informação visual se aquele penhasco propicia a ação de cair ou não. O objetivo é testar se o bebê olha pela face de outro indivíduo para buscar informação emocional para ajudar a avaliar ou estimular a ambiguidade. Então, como os resultados desse estudo mostram, o comportamento da criança é controlado pela informação emocional disponível. Quando a criança se aproxima da borda do penhasco, ela tenta estabelecer atenção conjunta com o cuidador, para procurar por informação relevante na expressão facial desse último. No primeiro teste, o cuidador manifestou uma expressão de medo e nenhum bebê se aventurou a atravessar a beira do penhasco. No segundo teste, o cuidador manifestou uma expressão feliz e amistosa e a maioria dos bebês cruzaram a beirada do penhasco. Desse modo, a emoção manifestada pelo cuidador influenciou significativamente na percepção dos bebês e, consequentemente, no seu comportamento. Então, no primeiro caso, em que o penhasco realmente parecia um penhasco, mesmo que não fosse cair, a informação ambiental era muito forte, de modo que já barrava a ação do bebê. Mas no caso em que a informação ambiental era ambígua, ou seja, não estava ali disponível no ambiente a informação de se aquilo é perigoso ou não, se aquilo se pode cair ou não, os bebês todos buscavam informação no ambiente, só que no caso no ambiente social. Os bebês procuravam informação sobre a reação dos cuidadores. E esse é um resultado muito robusto, né? Nos casos em que o cuidador estava fazendo uma expressão de medo, nenhum bebê atravessou o penhasco, porque eles olharam para o cuidador e pescaram a informação, não é para atravessar. No caso em que os cuidadores estavam relaxados, a maioria dos bebês atravessaram o penhasco. Então esse é um caso, claro, de affordança social, em que em ambos os sentidos do termo, né? Primeiro, a percepção do bebê do que o penhasco propicia na informação, no caso da informação ambígua, é em parte moldada pela interação cooperativa propiciada pela atenção conjunta estabelecida entre o bebê e o cuidador. Segundo, ao engajar em ação conjunta direcionada ao penhasco, o cuidador propicia um comportamento cooperativo de um tipo especial. O bebê então modula seu comportamento de acordo com o que a face do cuidador propicia. Nessa situação, a percepção do bebê acerca do penhasco, do que o penhasco propicia, é moldada socialmente. Informação presente no ambiente, mas apenas parcialmente disponível no fluxo do estímulo do bebê, é disponibilizada completamente para o bebê através dessa atividade cooperativa. Assim, a partir de menos de um ano de idade, nossas mentes já estão socialmente estendidas. Então é isso, gente. Se vocês tiverem interesse, dê uma olhada. Vocês que são da psicologia, quem se interessa por psicologia do desenvolvimento, psicologia genética lá no sentido de Piaget, etc. Esse livro do Tomazello é bem interessante, porque ele tem essa tese geral sobre o papel da atenção conjunta na criação da espécie humana, da cultura humana, que está exatamente
vai ao encontro dessa tese aqui do Eros sobre a forma social, ou seja, essa tensão conjunta nos possibilita uma quantidade, ter acesso a uma quantidade de affordances sociais que não estaria disponível se a gente não tivesse essa capacidade, e talvez tenha sido isso que foi essa modificação biológica que nos propiciou ser o tipo de criatura que nós somos. E o Tomazello, depois disso, ele começa a estudar a adquirição da linguagem. Então, basicamente, ele teve um filho, coisa de cientista, teve um filho e ele passou os primeiros anos da vida do filho observando o filho e anotando todos os sons, todas as palavras que o filho dizia. E a partir daí ele escreveu esse livro sobre como é que um ser humano adquire a linguagem, né? Então é bastante interessante esse livro. Então eu vou parar a gravação aqui.